Aliás, eu aprendi essa frase no Amor Exigente. Para quem ainda não conhece, a Federação de Amor Exigente é uma ONG que existe desde 1984, trazendo apoio e orientação aos que sofrem, infelizmente, com a dependência química e com outras compulsões. Com grupos de auto e mútua ajuda, são quase 38 anos de história, muitas histórias de vidas restauradas, transformadas, e hoje o tema é internação. Quando internar? E depois da internação? E os meus convidados são Luiz Fernando Calduro, presidente de Amor Exigente, Rogério Nastre, coordenador regional da Paulistana Sul. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Nós que agradecemos sempre. Muito bom aprender com vocês. Você já conhecia o Rogério, né? Já conheci. O Rogério já esteve aqui com a gente, né? O Rogério é um voluntário extraordinário, está agora na coordenação da Regional Paulistana Sul, em substituição à minha Cleide. Então, não só é uma regional do meu coração, como, né? É uma missão, eu diria que impossível. Com certeza. Porque não dá para substituir, né? Ele é muito inventivo e muito ousado, estabeleceu para nós o Inclua AE, que é o Amor Exigente para pessoas com deficiências visual, auditiva. Que legal. E até de locomoção. Então já tivemos várias movimentações. O Rogério é 10. E vai estar mais vezes conosco aqui agora. Muito Cláudia. bem. E vamos lá, que o tema de hoje é tão importante. Eu tenho tantas telespectadoras, telespectadores sofrendo, porque o mundo está padecendo com a dependência química, né? A situação é muito triste. A gente sabe que existem outras compulsões, mas como a gente hoje fala de internação, é a dependência química. Álcool ou qualquer outra substância que cause dependência. E a internação, às vezes, ela é necessária ser feita até de forma involuntária, né? Vamos falar. Como é que deve ser o procedimento de uma internação? Como é que você pensou, Rogério? Bom, primeiramente, acho que para quem está em casa, a gente precisa explicar o seguinte. Hoje a gente não fica falando de dependente químico, de viciado, isso aqui, nós tratamos como adicto. Então, adicto é toda pessoa que é escrava de alguma situação, de alguma substância ou algum comportamento. Porque, veja bem, nós temos as pessoas que usam substâncias, né, como cocaína, maconha, crack, etc. Mas nós temos também os adictos que são voltados para jogos. E você sabe que a área de atuação da adicção dos jogos é a mesma da cocaína, né, no cérebro. Aliás, então, de todas as compulsões, né, na liberação da dopamina que a coisa acontece. Exatamente. Então, já que você falou dopamina, por exemplo, o nosso cérebro, ele não sabe o que é droga, ele sabe só o que é dopamina e serotonina. Então, o que acontece? Ele sabe só o que é felicidade e prazer. E nessa hora, ele cobra organicamente do adicto. Isso. Então, quer dizer, nós precisamos entender. Então, por exemplo, eu conheço um rapaz que a adicção dele é dar golpes, é 171. Ele tem prazer em dar golpe. Você entende? Então, quer dizer, é uma outra tipo de adicção. Nós temos os fármacos dependentes, que são dependentes de remédio. Então, quer dizer que também é uma outra coisa muito complicada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem aquela fase da negação, né, Luiz Fernando? Eu entrei no Amor Exigente há quase 6 anos atrás com a fase da negação, né? E às vezes quem está em casa assistindo, meu filho é só bebe, usa um remédio aquilo, isso, aquilo, e dá dependência também. Agora, o que acontece? Quando internar? No Amor Exigente, nós temos um clássico que é quando a pessoa perde o controle, né, da vida. Então, quer dizer, aí é hora do pai assumir isso, o pai, a mãe, os familiares. Então, você perdeu o controle, eu assumo e eu vou cuidar disso. Quando ele coloca em risco a vida dele ou a vida de outras pessoas. Eu incluiria aqui agora, nesse lado mais moderno, né? Eu incluiria os jovens que estão indo para a marginalidade. Então, a gente sabe que hoje, para ele conseguir um MD, uma cocaína ou então uma maconha, ele vai e vende um pouquinho para conseguir isso. E ele já está indo na marginalidade fazendo isso. Então, neste caso também, muitas vezes é necessário a intervenção para tirar ele da rua, né? Agora, Cláudia, nós temos que entender o seguinte, a internação, ela é uma forma de você tirar o adicto de circulação. Não quer dizer que ele vai sair curado de lá mesmo, porque nós sabemos que essa doença não tem cura.
E aí nós temos que tomar cuidado. Então, o que acontece? É aí que entra o amor exigente, né? A família coloca o adicto dentro de uma clínica. Então, por exemplo, se é um adicto funcional ou um adicto não funcional. Então, o adicto não funcional é aqueles meninos que fumam, usam cocaína, isso, aquilo, comem e dormem. É só isso que eles fazem na vida. Agora, você tem o adicto funcional, o adicto que trabalha, o adicto que ele é um abusador. E essa pessoa precisa também de tratamento, só que nós esquecemos. Por quê? Porque se pensa só em internar 6 meses, 6 meses. O adicto funcional não precisa ser internado 6 meses, ele precisa o quê? Desintoxicar. Então ele precisa de uma clínica para passar 15 dias, 1 mês desintoxicando, mas mantendo as suas atividades. Ele leva o notebook, ele trabalha online, tudo. Então, eles são deixados um pouco de lado, por quê? Porque só se fala em internação de 6 meses, e não é por aí. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso também. Mas, internamos. O que acontece? Férias para a família, Luiz Fernando? Né? A família tira férias. Essa que é o X da questão, né, Cláudia? Que é tentador, eu confesso, por experiência lá nos grupos de amor exigente. Eu participo, agora tem um tempinho que eu não vou, tenho que ser bem sincera, mas assim, participei bastante e eu via lá nos depoimentos, as pessoas sofrem muito, como talvez você esteja, minha amiga, muito cansada, muito exausta de toda a situação. E aí você pensa, e eu acho até que justo, né? Ele está internado, eu vou tirar férias, mas não pode ser assim, né? Infelizmente. E eu penso até que são 2 tipos até, ou 2 situações de família que são bem distintas. Uma que, mesmo precisando, reluta em internar. Será que eu devo? Será que eu tenho direito de tirar a liberdade? Será? E fica naquele sofrimento. E a outra quer internar rapidinho. Quando eu era coordenador regional e disponibilizava o meu telefone fixo. Olha que coisa antiga, né, Cláudia? Agora nem temos mais telefone fixo. As pessoas ligavam em casa. Aí é do amor exigente, aonde que interna? Porque a grande pergunta deste tipo de família é aonde interna? Não é uma coisa para me livrar, mas é realmente porque o peso está tanto que ela quer naquele momento. E existe um achismo de eu vou colocar na internação e eu vou receber o meu filho pronto. Novo, como curado, né? Mas aí você estava falando e a gente cortou. A família acha que são férias. Então, o que acontece? Só que antes de internar, nós no Amor Exigente, nós orientamos as famílias. Se você vê que a coisa já está caminhando para isso, porque veja bem, a internação é a última coisa a fazer. Antes disso, nós temos os grupos de apoio, nós temos tratamentos com psicólogo, psiquiatra, que você tem que tentar antes da internação. Mas quando você percebe que já não vai ter jeito, qual é o papel da família e o que o amor exigente ensina? Vá procurar 2, 3 clínicas, conheça, para que a hora que acontecer, e essa hora nunca é à tarde, depois do almoço, depois do café, ela é sempre de madrugada, naqueles piores horários que acontecem os problemas de internação. Tá? Geralmente de sexta para sábado, ou de sábado para domingo. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Tem aquela história, a família às vezes é tão codependente que é assim, sabe? Ô mãe, mas olha, eu vou me despedir. Despedir o quê? Se despedir da droga. Vocês entendem isso? E eles falam isso, vou me despedir da droga. É a última vez. É a última vez. E aí, não vou me internar agora. Parece eu comendo doce. Tem o regime, tem a despedida do regime, né? Você já ouviu dizer isso, né? Ai, meu Deus do céu, parece eu no doce. Então, após você ter na manga já isso tudo acertado, deu um problema de madrugada, você já sabe o telefone que você vai ligar e vai chamar a pessoa certa para isso. Entendeu? Só que aí você você conferiu a clínica, você conheceu a clínica, você deu o perfil do seu adicto qual é, e aí a coisa vai caminhar. Só que ele vai para uma clínica onde ele vai ficar lá um determinado tempo, que cada um fica um tempo, né, de acordo com os psicólogos, e aí o que acontece? Passa um determinado tempo, tem aquele famoso chá de já tô bom, porque eu quero ir embora, a gente conhece tudo isso daí. Mas o que eu queria falar para você? Chega uma hora que o adicto ele vai para um nível que se chama ANA. ANA é acolhido nível superior, tá?
Nível, putz, eu me esqueci a última palavra agora. Mas o que acontece? Avançado, nível avançado. Esse ANA são aqueles que trabalham dentro das clínicas. E é o adicto que já está apto a trabalhar. Por sinal, eu acho sensacional, porque trabalhando em prol do outro, ele vai ficar muito melhor. Porém, a família tem que perguntar, está na hora do meu filho trabalhar? Ele já acabou o tratamento dele? Porque, veja bem, ele tem que se desintoxicar, ele tem que ficar bem e encarar os princípios da clínica, que ver quais são os princípios que a clínica segue. E aí sim ele está apto a estar nesse ANA, né, que ele vai então colaborar e passar a trabalhar dentro das clínicas. Isso numa clínica, né? Porque em comunidade terapêutica, às vezes, o esquema já é trabalhar, não é? Não, eles, nas comunidades terapêuticas, há a questão da laborterapia. Sim. Mas o Rogério está falando de, por exemplo, ser às monitor. vezes residentes... De ser monitor e de supervisionar os outros adictos. Ficam para monitor, Tá, porque a gente tem que deixar muito claro, porque às vezes eu me lembro muito de pessoas que falam, porque o meu filho falou que ele está trabalhando, ele está sendo explorado, isso logo na primeira semana, que na verdade faz parte de todo o processo a laborterapia, né? Eles têm que se envolver ali naquela comunidade, então são coisas distintas. Eu sou muito fã das internações por comunidade terapêutica, só que ela é voluntária. Sim. E muitas vezes a família precisa estar já num grupo de apoio como o Amor Exigente para ir trabalhando perdas, né? Parar de facilitar e aí com este processo de causando perdas e parando de facilitar, fazer com que o indivíduo queira por livre e espontânea vontade. Então, agora, o que acontece? Todos nós, se você vai viajar para um hotel, você tem todo um glamour, você vai curtir aquele momento e você volta para tua casa. O adicto, ele estava lá internado e ele volta para casa. Quando você volta para casa de uma viagem, o que acontece? Devagarzinho você vai entrar na normalidade, não é isso? Você começa a acordar num horário, isso, aquilo, aquilo outro. Primeiros dias você fica com saudades. Só que o que acontece? Quando o adicto volta para casa, essa normalidade é perturbadora para ele. Porque, veja bem, por que ele começou a usar droga? Porque ele não aceita a vida como ela é. E a partir do momento que ele ficou 6 meses lá, não é por causa disso que ele volta para casa e ele vai aceitar a vida como ela é. E a partir do momento que começa a normalidade da vida, vem os problemas de recaída. Porque o que acontece? O pior período de recaída é do 4º ao 9º mês. Isso é orgânico, Cláudia. Do 4º ao 9º mês, depois que voltou da internação? Você pode ficar em abstinência... Por 4 meses? Por 4 meses. Aí você vai segurar. Do 4º ao 8º é a parte mais crítica. Do 4º ao 9º mês é problema. É por isso que a gente fala, ajude o seu adicto a ficar limpo 1 ano. Porque ele tem que ficar limpo. Se você ajudar o adicto a ficar limpo 1 ano, depois de 1 ano ele vai querer ficar limpo. Ele vai ter força de vontade, ele vai poder falar não para as drogas. Porque ele vai começar a ter os ganhos também na vida em sobriedade. Exatamente. Bom, eu acho que deu um start aí. Eu sinto que esse é um assunto denso e que a gente precisa falar mais sobre esse assunto para ajudar mais pessoas, Luiz Fernando, porque tem muitas dúvidas. Mas eu acho que o resumo final é assim: importante primeiro participar de um grupo como Amor Exigente. Vá para o Amor Exigente porque é fantástico. Não só para quem tem problema com álcool e outras drogas, mas qualquer droga de comportamento, tá? Que a gente realmente trata. Ou você que convive com alguém que tem um comportamento que você não está se adaptando ou não está te fazendo bem. Vá também para aprender a colocar limites e falar não, tá bom? Outra coisa é entender que internação não é receber de volta um novo ser. Se você não se tratar, volta para os velhos hábitos e aí a chance de recaída é grande. Então tem que ficar muito atento, tá certo? Sabe, Cláudia, dentro do nosso site nós já temos alguns artigos interessantes que dão dicas. Então, por exemplo, tem um artigo lá que dá dicas para uma família terapêutica. Como que a família deve estar para receber o adicto de volta. Outra é a ressocialização. Você sabe que nas internações
em especial em comunidades terapêuticas, antes de voltar, antes de ele receber alta, ele vai fazer uma visita na casa dele para poder ir ressocializando com a família. Então também há um artigo lá, dicas para ressocialização. E de repente, a gente pode até chamar o Rogério de novo para falar um pouquinho dessas dicas. A dica da ressocialização, a dica de uma família terapêutica. Por que não já vem na semana que vem, que assim a gente dá continuidade? Adoro. Então, se ele aceitar, Não tem problema. Então, Convocado. Estamos marcados. Gratidão. Tá joia, Luiz Fernando. Olha, Luiz Fernando Calduro é presidente da Amor Exigente, mas o Amor Exigente tem um site maravilhoso, com voluntários incríveis. Eu quero que você entre lá no site para ver qual é o endereço do grupo mais próximo da sua casa. Se você precisar de uma força extra, um WhatsApp ajuda, né? Porque é rapidinho, não tem mais o telefone fixo do Luiz Fernando, mas tem o WhatsApp com as voluntárias, que é o 1925196555, 1925196555. E siga nas redes sociais, Amor Exigente Oficial. Muito obrigada a todos sempre, muito bom Gratidão, receber. Cláudia. Boa Rogério semana. Luiz, boa semana, viu? E alegria. Sempre, obrigada.